Fala pessoal, tudo bem? Conforme combinado, estou fazendo essa apresentação aqui relativa ao que nós conversamos, né? Sobre a- a- o início de um curso. Esse curso vai ser voltado para ah, boas práticas, princípios e padrões aplicados aos nossos códigos. Então, o objetivo é aprendermos mais a desenvolver códigos, né, mais eficazes, né, software que sejam melhor manutenidos, né, que tenham facilidade de manutenção e escalabilidade. Então, da gente pegar no código propriamente dito, nós vamos fazer um overview sobre os princípios SOLID, né? Vamos aplicar esses princípios à linguagem de programação, PHP, Java ou .NET, mas ele é aderente, os princípios são aderentes a qualquer linguagem de programação. A maioria das linguagens de programação você consegue implementar os princípios, se não todas, né? Enfim, nós vamos ver o que é isso, né? O que são boas práticas, né? O que são convenções, o que são princípios, o que são padrões de projeto. Vamos lá. Eu preparei essa apresentação, ela não vai ser muito demorada, acredito que no máximo 40 minutos, e nós vamos falar um pouquinho, vamos nos situar aqui. A intenção é a gente aplique o nosso conhecimento, né, já no código. Tá? Então, essa primeira, digamos assim, essa nosso primeiro encontro aqui vai ser para que a gente contextualize o nosso conhecimento. Tá? Eu havia gravado um vídeo online, uma transmissão ao vivo, mas a transmissão não ficou muito boa, então eu resolvi fazer uma gravação local e depois publicar, né, isso na web. Na verdade, eu estou fazendo uma, uma, uma transmissão, né? Uma transmissão aqui, mas com mais calma, mais tranquilo. Enfim, vamos lá, né? Então, nós vamos falar sobre boas práticas em desenvolvimento. Muito bem, então vamos lá. Convenções, conventions, design patterns e solid principles, princípios SOLID. Vamos entender o que é isso. Tá uma noite bem chuvosa, tá um barulhinho de fundo aí, nem precisa de uma musiquinha de fundo, porque o barulho da chuva aí já é um fundo, um ruído branco, né? É legal. Mas muito bem, vamos direto ao assunto aqui, para a gente ganhar tempo aí. Vai ser bem rápido para não ficar cansativo. Bom, vamos entender os significados, né? Bom, essa apresentação, ela basicamente é para uso privado, mas se de repente a gente abrir aí para todo mundo mais tarde, eu quero me apresentar. Meu nome é Vanderlei Silva do Carmo, me chamo Vander, sou analista de sistemas, MBA em engenharia e arquitetura de software. Então aí estão os meus contatos, vander.silva@gmail.com, o meu YouTube, o Facebook e o LinkedIn. Tem algumas contribuições também, né, no SlideShare, escrivos, enfim. Vamos lá. Bom, o objetivo: criar códigos mais limpos, usando padrões e princípios que norteiam boas práticas de programação de códigos computacionais.
Tudo começou com esse camarada aqui, muito conhecido com o tio Bob, tá? Então é Robert C. Martin, o nome dele. Então ele, nos anos 2000, ele publicou vários artigos, né, onde ele fazia recomendações sobre princípios, né, que deveriam ser utilizados no desenvolvimento de código para que você tivesse um código melhor, né, um código de melhor qualidade. Um livro que a gente recomenda sempre é o Código Limpo, né, Clean Code. Então, quem tiver a oportunidade aí de adquirir esse livro, pegar na biblioteca e dar uma lida, é muito legal, tá? Muito legal e todo programador deve ler esse código. Ler esse livro, né, do tio Bob. Então, vamos lá ver mais uma vez, falar sobre o significado dessas palavrinhas aí, Conventions, Design Patterns e Solid Principles, ou princípios, né? O que é uma convenção, ou o que são convenções? É a forma de fazer algo que se considera correto e que é baseado em experiências e boas práticas. Procedimentos em conformidade com regras previamente combinadas entre equipes. Bom, isso são convenções, né? Então, convenção é algo que não é obrigatório, mas como a gente fala sempre, né? Se funciona bem, né, a gente então adota. Hoje em dia, inclusive, há uma prática muito comum, né, sobre convenção ao invés de configuração. Um exemplo clássico disso aí é você determinados frameworks, né, a gente utiliza, dependendo de como a gente escreve o código, as palavras, enfim, usando essas convenções, automaticamente ele já pode buscar uma classe, instanciar uma classe, chamar método, enfim, simplesmente usando convenções de nome de arquivos, nomes de classes, nomes de métodos, né? Enfim, aquelas convenções que a gente conhece aí de Pascal Case, Camel Case, né? E outras. Enfim, as convenções de indentação de código, se é 2, 3 ou 4 espaços, enfim. Então, essas convenções, quando a gente trabalha em equipe, é muito bom utilizar, porque você acaba criando uma cultura, né, de todo mundo fazer ou desenvolver da mesma forma um determinado código. Então, uma convenção muito, muito legal. É muito legal que se siga uma convenção, né? E uma convenção garante também que quando você começa a trabalhar usando essas convenções, o trabalho é muito mais eficiente, né? Porque você não precisa ficar decorando, como que eu vou escrever, como que eu vou escrever o nome dessa variável, como que eu vou dar nome a esse método, né? Que vai começar em minúsculo, maiúsculo, enfim. Isso são convenções, apesar de não ser obrigatório, mas é uma boa prática seguir convenções. Muito bem, vamos lá. E o que seria design pattern, né? Seria padrões de projetos, são descrições prontas que dão soluções a problemas repetitivos em projetos. Ou seja, alguém que resolveu um determinado problema, ou seja, criou uma solução para um determinado problema e publicou uma série de formas, né, de como resolver determinados problemas relacionados à programação.
e fica disponível quando ocorrer um problema parecido ou quando se precisar resolver um problema parecido, nós podemos fazer uso dessas soluções que alguém já utilizou antes, né? Então, se funciona bem ou se você tem a garantia que outros utilizaram e funcionou e resolveu o problema, por que não adotá-los, né? Então, para isso que servem os padrões de projetos, né? Então, de repente ocorrem problemas que se repetem ao longo do desenvolvimento e esses problemas foram resolvidos, criou-se uma base de conhecimento de como resolver esses problemas e a gente então aplica essas soluções sempre que forem necessárias, sempre que a gente se deparar com este problema novamente. E os princípios, o que são princípios? Os princípios da engenharia de software constituem a base dos métodos, tecnologias e metodologias e ferramentas adotadas na prática e que norteiam a prática de desenvolvimento de soluções de software. Então são princípios. Então vamos ver lá, olha, nós já vimos convenções, o termo, né, Design Patterns, nós temos 23 padrões de projetos, que no tempo oportuno nós vamos dissecar um por um, e como adotá-los e como aplicá-los, né, como não violá-los, né, enfim, vamos adotar tudo isso aí, tudo isso em código. Mas por hora nós vamos estudar princípios, tá? Então, mais precisamente os princípios sólidos. Como nós falamos no slide anterior, SOLID é um acrônimo dos 5 primeiros princípios da programação orientada a objetos e design de código identificado por Robert C. Martin, ou Tio Bob, né, por volta dos anos 2000. O acrônimo sólido foi introduzido por Michael Fierce, após observar que os 5 primeiros princípios poderiam se encaixar nesta palavra. Então, deu certinho, solid. A palavra solid nos dá a ideia de solidez, robustez, né? Algo que está consolidado, né? E caiu, se encaixou muito legal essa palavra aí, porque essas 5 letras que formam a palavra, cada uma dessas letras se refere a um desses 5 principais princípios que nós vamos passar a ver agora. Então nós temos aqui a imagem do tio Bob e a imagem do Michael Ferrer. Bom, princípios sólidos. De tanta gente falar, né, sobre esses princípios, vocês vão ficar com essa expressão na mente. E é bom que fique mesmo, né? Convenções, princípios e padrões. Ó, quando a gente botar a mão na massa, quando a gente começar a resolver código, quando a gente estiver fazendo nossos códigos, né, na prática, vocês vão ver como que é interessante a gente adotar princípios. Então, para que servem? Serve para tornar os projetos de software mais compreensíveis, mais fáceis de manter e mais fáceis, né, de estender. E aí estão, né, as 5 letrinhas e o que cada letrinha diz, né? O S é de Single Responsibility, O de Open Closed, L de Liskov Substitution, I de Interface Segregation Principle, né? Ou Interface Segregation, D de Dependency Inversion Principle. Então todos esses são os princípios. O S, responsabilidade única, o O de fechado, aberto ou fechado, o L, substituição de Liskov,
o I de a segregação de interfaces e o D de inversão de dependência. Vamos lá ver o que cada um deles nos diz. A single responsibility, ou responsabilidade única, ela nos diz que cada módulo ou classe deve ter uma única responsabilidade, né, ou uma única parte da funcionalidade fornecida pelo software. Então, cada módulo ou classe deve ter responsabilidade sobre uma única parte da funcionalidade fornecida pelo software. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tem uma classe que é uma classe Severino, o que é uma classe Severino? Uma classe Severino é aquela classe que faz tudo, né? Essa classe Severino, ela, um exemplo, a classe Severino ela vai lá no banco de dados, faz a conexão com o banco de dados, faz um select em uma determinada tabela, já exibe, né, os dados, se for necessário formatar dados vai formatar a apresentação vai formatar, enfim, a classe Severino que faz tudo. Bom, e quando a gente faz essa classe Severino, nós vamos, no contexto dos princípios SOLID, você vai violar, né? Violar esse princípio de responsabilidade única. Então, uma classe só deve ter uma e somente uma responsabilidade. Um método só deve ter e somente uma responsabilidade. Bom, aí a gente vai ver um exemplo agora de um código, por exemplo, que agrega mais de uma responsabilidade. Tá aí, ó. Você vê que ele cria o post e já trata as mensagens de erro, né? Então, você vê aí desse símbolo, né, de papo firme para baixo, que não, ele está violando, né? Ele viola o princípio da responsabilidade única. Mais adiante nós vamos ver aqui, ó, como seria um código que não viole o princípio da responsabilidade única. Tem aí o class post, né, que cada classe faz o que ele deve fazer, né? Então tem uma classe que é responsável por manipular mensagem de erro e a classe que é responsável pelos posts. Então, cada uma delas com uma única responsabilidade. Então, esse é o papo firme que está dizendo que é a forma que não violaria o princípio da responsabilidade única. A seguir nós temos o Open Close, princípio aberto-fechado. Esse princípio afirma que as entidades de software, classes, módulos, funções, etc., devem estar abertas para extensões, mas fechada para modificação. Isso é fácil. Você tem uma classe, ao invés de você usar essa classe, né, com os métodos que modifiquem, que algo seja modificável nela, você vai criar uma nova interface, uma nova classe, e essa classe vai herdar da classe ancestral e então vai fazer o que ela deve fazer. Ou seja, sem que a gente modifique a classe pai, a classe filha herda as funcionalidades e faz o que ela tem que fazer, que ser feito. Tá? Então, a gente tem isso em mente, que elas têm que estar abertas para extensão, mas fechada para modificação. Então, você pode estender dela, mas não pode alterar um método dela, não pode alterar um comportamento que essa classe ancestral tem, essa classe pai tem. Então, nós vamos ver um exemplo aqui também
desse princípio. Nós temos ali um princípio, uma classe post. Essa classe post, repare que ele já trata a mensagem, né? Já, enfim, já dentro da própria classe ele faz algumas operações, né? E isso está ferindo, né, ou está violando o princípio de aberto e fechado. Ou seja, ela está aberta para modificações. Tá? Agora vamos ver o exemplo bom, que não viola. Você tem lá a classe post, pronto, ela tem o método dela ali, mais nada, não faz absolutamente nada, está disponível lá. E a classe tag post, ela tá herdando, né? Aplicando uma herança em cima de post. E aí sim ela usa um método, e esse método é sobrescrito aqui do override, ele faz o que deve ser feito, sem alterar a classe pai. A classe pai continua intacta, com as suas responsabilidades, e a classe filho, então, faz o que deve ser feito. Nós temos aqui o princípio da substituição de Liskov, né? Isso na verdade é um L, tá? Tá um O ali, mas está errado, é o L. Então, o princípio de substituição de Liskov afirma que S é um subtipo de T. Objetos do tipo T podem ser substituídos ou substituídos por objetos do tipo S. Então, vamos lá. Você tem uma determinada classe ou um objeto que deu uma origem a um subtipo de um outro objeto. Bom, o que acontece? Tanto faz eu usar esse subtipo quanto usar o tipo que deu origem ao subtipo, não vai afetar em nada. Em algumas situações, por exemplo, você tem uma classe animal, por exemplo, que gerou sei lá, um mamífero, né? Então você tem que trabalhar de tal forma que, se você tiver precisar fazer uma operação qualquer, né? Realizar um processo qualquer com a classe filha, mamífero, você se inverter, né? Se você substituir uma pela outra, né? Elas não, tudo vai continuar funcionando. Então isso quer dizer esse princípio da substituição de Liskov, tá? Há um subtipo ou o tipo ancestral. Então qualquer um deles, né, perdão, que você utilizar vai funcionar e não vai afetar o comportamento que você deseja. Então vamos ver aqui um exemplo. Tem um exemplo de código aqui, né? E aqui, ó, você dá uma olhada aqui com mais calma, depois você vai ver que ele faz uso aqui, olha, do princípio da substituição de Liskov. Esse princípio é muito difícil de se entender, tá? Ele é realmente difícil, mas vamos praticar. Quando a gente estiver praticando, vai ficar mais fácil de entender e até mais fácil de explicar, tá? Outro princípio legal, que é a segregação de interfaces, isso aí é bem claro, né? Você, geralmente, quando você trabalha, quando você está começando um projeto, e você fez o levantamento de requisitos, então você vai usar a sua interface ali, vai criar suas interfaces contendo a assinatura dos métodos, né? De acordo com os requisitos levantados, né? Com as funcionalidades que você precisa para aquela classe ou para as classes. Bom, mas às vezes você pega uma interface e cria um monte de assinaturas de métodos, e quando uma classe implementa
ou seja, faz uso dessa interface, ela é obrigada, é obrigatório para ela implementar os métodos descritos lá, a assinatura dos métodos descritos no interface, nas interfaces, né? Então essas interfaces, elas têm um monte de métodos que obriga a classe que implementou, né, a ter esses métodos. Muitas vezes você implementa, na verdade, e você tem que colocar lá, por exemplo, uma classe com um método com um corpo vazio, sem nada, simplesmente para que você consiga utilizar a classe, né? Então, esse princípio diz o seguinte: você, ao invés de criar uma interface grande com um monte de métodos, você cria interfaces, né, específicas para as funcionalidades que você precisa. Então, você vai pegar a classe e vai implementar aquela interface que tem somente as operações, somente as funcionalidades, somente os comportamentos que você precisa implementar. Tá? Então, como na orientação a objetos você consegue implementar várias interfaces, então fica legal. Então você vai agregando interfaces à medida que você precisar de novas funcionalidades. Aí sim, elas só serão utilizadas ou serão agregadas sob demanda, e aí você não fica obrigado a fazer isso. Uma forma de resolver isso é usando abstração, né? Ou seja, você cria que a interface é uma forma de abstração. Você usa uma classe abstrata que implementa, né, implementa algumas interfaces, e a sua classe, né, que ela então estende da classe abstrata, tá? Só que nem toda linguagem ela consegue fazer herança múltipla, né? Extensões múltiplas. Então é mais fácil então você fazer isso direto na interface. Então você cria os métodos ou assinaturas de métodos na interface somente de acordo com o que você precisa para aquela funcionalidade. Então você pode ter várias interfaces. Então tem um exemplo aqui que fala mais claramente sobre isso. Olha. Você tem uma interface iPost, né? Ou uma assinatura de um método createPost. Aí você tem lá uma interface iPost new, que você tem dois métodos, o createPost e o readPost. Bom, muitas vezes você quer uma classe, por exemplo, que é só para ler, uma só para criar e uma só para ler. Mas aqui eu tenho uma interface que eu estou com duas assinaturas, ou seja, a classe que implementará esta interface, que fizer uso dessa interface, ela vai ser obrigada a implementar esses métodos. Tá? Então isso, como vocês veem aqui, ele está violando o princípio da segregação de interface. Então vamos ver como resolveria. Está aqui, ó, a interface iPost Create e iPost Reader. Então você tem duas interfaces. Essas interfaces, então, elas poderão, né, ser agregadas ou ser implementadas pelas classes de acordo com a necessidade de cada classe ou do que você quer que naquele momento seja realizado. A inversão de dependência, essa também é clássica. Tá? A inversão de dependência é o seguinte: ela garante um alto grau de desacoplamento, ou seja, você tem um baixíssimo acoplamento entre as classes, que é desejável, né? Ao invés de você fazer uma composição de classes, ao invés de você montar uma classe
composta por muitas outras classes, você faz uma injeção de dependência. Para ficar mais claro, é muito comum a gente utilizar isso, por exemplo, no Angular, né, por exemplo. Então você cria um serviço, aí você vai lá no construtor e injeta esse serviço no construtor e a partir dali você usa esse construtor. Ou seja, não há nenhuma vínculo, né, nenhuma acoplamento entre as classes e a única forma de uma classe se comunicar para a outra é injetando dependência. Ou seja, eu estou passando serviços para a classe sem necessariamente compor essa classe. Então, isso é a inversão de dependência. Então, é uma maneira de desacoplar módulos de software e os módulos de alto nível não devem depender dos módulos de baixo nível e ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de detalhes, os detalhes devem depender de abstrações. É muito legal isso, né? Então, por exemplo, você tem um serviço lá no Angular, você cria os seus serviços, né? Que vai usar os providers e injeta esse serviço. A classe não precisa saber de nada do que o serviço está fazendo. Ela está pegando os resultados desse serviço. A classe não está nem aí para que banco ela vai, se vai acessar banco ou não, se precisa autenticar ou não, enfim. Aquela classe ela sabe que ela não conhece nada, mas ela tem um serviço injetado ali que sabe tudo o que deve ser feito para que os dados cheguem até aquela classe para que ela possa apresentar os dados, por exemplo, né? Então essa é a inversão de dependência, ela faz exatamente isso. Sempre usando abstração, sempre usando interfaces, né, classes abstratas, enfim, para que você consiga estender cada vez melhor, mais e melhor as funcionalidades, né, as funcionalidades das classes, né, os comportamentos, né, a partir de abstrações. Aqui tem um exemplo da inversão de dependência, né? Então você tem aqui um código que viola esse princípio. Você tem lá você tem um método, na verdade você está instanciando uma classe aqui, né, de um error logger, né? E depois então você tem um método e esse método faz uso desse error logger. Então isso aqui fere os princípios da inversão de dependência. Então a forma ideal seria essa daqui. Você tem lá a classe post, né, onde você cria um campo privado do tipo logger e injeta, né, o serviço, injeta um serviço aqui no método construtor que faz uso, né? Então nós temos aqui um exemplo clássico de injeção de dependência. Então isso a gente vê com frequência no Angular, né, por exemplo. Então tá aí, os princípios sólidos são esses. Daqui a pouquinho, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer uso desses princípios, nós vamos aplicar esses princípios, tá? E então nós vamos então ver na prática a adoção. E o nosso próximo assunto, depois que a gente fizer essas implementações, né, dos princípios sólidos, vai ser trabalhar com os design patterns, que são 23 padrões de projetos que nós vamos utilizá-los e aplicar aos nossos códigos, tá? Vocês vão ver que vai dar um plus aí no desenvolvimento. Vocês vão comparar como que vocês desenvolviam um código antes e como vocês vão passar a desenvolver código a partir desses conhecimentos. Para design patterns, né, nós temos aí essa indicação de livro,
né? Eu até tenho um PDF desse livro aqui, de repente eu passo para vocês. Nós vamos conhecer muito do Gang of Four, o Golf, né? Falar sobre o Eric, o Richard, o Ralph e John, esses 4 camaradas aí que faz parte da gangue dos 4. Enfim, mas esse é assunto para a próxima oportunidade. Então, nosso próximo encontro nós vamos aplicar os princípios sólidos na linguagem PHP, C Sharp ou então não, Java também, né? Então vamos lá, PHP, C Sharp e Java e vamos praticar. Bom, gente, até lá, um grande abraço, né? Espero que esse conteúdo aí contribua aí para o crescimento, né, de vocês, né? E estamos juntos aí. Até lá, pessoal, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Valeu, fui.